Essa live vai falar um pouco sobre a história das pandemias. Essa da Covid que estamos vivendo não foi a primeira, nós passamos por outras pandemias, né? Tivemos na história outras pandemias. E como que as pessoas conseguiram ter saúde em meio a tudo isso? Então, como que a gente, em apenas 8 passos, consegue ter saúde? Mas, para conversar comigo, eu convidei a Marilyn. A Marilyn, ela é historiadora, ela dá aula há muitos anos, fez parte da UEL, né? Estudou lá na UEL. E ela vai falar um pouco mais aprofundado sobre esse negócio das pandemias. Então, como que foram, qual a semelhança de uma pandemia e da outra, e como que as pessoas conseguiram passar por tudo isso. Porque a gente só tem referência a que estamos passando agora, né? Nesse momento. Mas, antes de eu chamar a Marilyn, eu preciso contextualizar vocês com relação ao Joseph. Claro, eu trabalho com Pilates, então a gente vai mostrar como que o Pilates pode ajudar nessa situação de saúde, tá? Joseph, ele foi o criador do método e ele passou por uma grande pandemia, que foi a pandemia da gripe espanhola. E aí eu vou explicar, a Marilyn vai entrar mais a fundo, de como que você pode passar, como ele passou por essa situação, por esse tempo. Então, primeira coisa, Joseph nasceu em 1883, lá na Alemanha. Ele era uma criança muito doente. Ele tinha asma, tinha bronquite, ele tinha raquitismo, febre reumática. Então, tudo que uma pessoa não poderia ter, ele tinha. E morando ainda no meio da neve. Então, tudo, o clima, né, a situação da cidade onde ele morava, as condições financeiras dele, tudo influenciava e fazia com que a situação de saúde dele fosse precária, cada vez menos saúde. Mas ele buscava, com exercícios, tratar a saúde dele. Com 32 anos, ele foi para a Inglaterra e lá na Inglaterra ele se tornou boxeador profissional. Além disso, ele foi com um dos seus irmãos, ele tinha 8 irmãos. Um dos irmãos era o Fred. Junto com ele foi trabalhar dentro de um circo. E esse circo fez várias turnês pelo mundo, ali pela Europa principalmente. E esse circo, ele trabalhava como gladiador, como fisiculturista. Ele serviu de modelo anatômico para várias faculdades, né? Na época eu não sei como que chamava, mas não eram faculdades. Mas o corpo dele era tão definido, era tão perfeito, que ele servia de modelo anatômico, porque naquela época não existia livros de anatomia como temos hoje. Outra coisa muito importante, nessa época na Inglaterra estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele foi considerado inimigo de guerra. E junto com algumas pessoas que ele conhecia ali, eles foram reclusos num campo de confinamento. Você vai ver em muitos lugares aí sobre campo de concentração. A Marilyn vai falar um pouquinho disso também, mas foi um campo de confinamento. Lá ele ficou durante 5 anos. E diz a lenda que nesse tempo ele cuidou de mais de 24 mil soldados de guerra. Ele fazia os exercícios que ele tinha criado para ele, tanto no solo, quanto usando molas. Ele tirava molas das camas, porque naquela época as pessoas usavam camas de molas. Ele começou a tirar essas molas e usar como uma forma de dificultar os exercícios dele ou como facilitar os exercícios aquelas molas. Foi quando ele criou o Reformer e o Cadillac, 2 aparelhos que nós usamos até hoje. Ele cuidou desses soldados e teve a pandemia, onde a Marilyn também vai entrar aí. Então, as pessoas, diz a lenda, que essas pessoas que faziam Pilates com ele, esses 24 mil soldados, nenhum foi contaminado. E todos conseguiram passar com saúde por isso. Vamos pensar que os soldados, eles vinham machucados, feridos, né, mutilados da guerra, porque não tinha a medicina que nós temos hoje. E mesmo assim, com os exercícios, eles conseguiram sobreviver. Depois que acabou esse tempo, esses 5 anos no campo de confinamento, ele foi para Nova York. No caminho para Nova York, ele conheceu a esposa dele, a Clara. Ela era uma enfermeira. E essa enfermeira conseguiu ajudar colocando mais fisiologia, anatomia, biomecânica nos exercícios dele. E aí ele começou a entender por que os exercícios faziam tanta diferença na vida dele. Por que ele conseguiu ser curado de todas as doenças que ele tinha.
Esse primeiro estúdio que eles criaram dentro de Nova York ficava dentro de um prédio onde existe uma escola de balé muito conhecida, que é eu não vou lembrar agora o nome, tá? Desculpa. Da escola de balé. É New York City Ballet, é uma coisa assim. Mas é uma escola muito conhecida de balé. E aí, quem começou a frequentar as aulas, né, dele, os seus atendimentos, eram esses bailarinos. Por quê? Porque eles começaram a ver que quando eles faziam o Pilates, a recuperação deles era mais rápida. E Joseph já tinha uma experiência, então começou a trabalhar de uma forma mais ainda assertiva. As lesões começaram a ser recuperadas de uma forma mais rápida. E ele começou a ficar famoso, tanto no meio dos bailarinos quanto para mulheres, porque até então ele dava aula para os homens, para os soldados, tá? É um mito achar que hoje ainda só bailarino ou só mulheres que fazem pilates. A gente vê fora do Brasil que muitos homens, mais homens do que mulheres, fazem o pilates, porque sabem da sua origem. Enfim, com 83 anos, Joseph morreu e os seus alunos se espalharam pelo mundo levando o seu método, que chegou até nós, né, hoje. Um método muito conhecido e que, independente das circunstâncias, é um método que funciona. É um método que a gente consegue tratar, consegue reabilitar e consegue curar muitas doenças. Agora, eu vou chamar a nossa amiga Marilyn, que ela vai entrar nessa história das pandemias e a gente vai ter uma ideia melhor de como as pessoas passaram por isso e como a gente pode passar também. Então, vamos lá. Marilyn. Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. O som tá bom aí? Que eu tô de fone. Tudo certo? Tá ótimo. Eu não perguntei isso também, se o som tá bom. O seu tá ótimo. O seu tá ótimo. Obrigada. É porque você tá num lugar legal. A gente tem que ficar aqui dentro de casa, tem que ficar meio com fone pra poder transmitir, né? Senão não dá, né? Marilyn, se apresenta pra gente, fala um pouquinho quem é você, como que eu te conheci, qual que é a sua história. Ai, vai a live inteira. Vamos resumir. Não, resumir. Não, já tá combinado, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu falo muito. Eu já falei, não, eu tô com pauta para seguir, para não tomar a vez da professora. Eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Londrina, uma universidade que eu amo, tenho uma paixão. Eu terminei há alguns poucos anos atrás, né, Sara? Muitos anos, ela já... faz sim, gente. Eu terminei em 98, tá? A faculdade. E de lá para cá, estou atuando como professora de História. Eu fiz especialização na UEL, em História Social. Depois eu fiz uma outra especialização em 2017 em Educação Especial. E agora a gente continua estudando, porque a vida de professor é estudar, né? Quem quer ser professor sabe que tem que estudar. Eu amo estudar. Então, e eu amo História. Então, tá tudo bem. Dou aula nas escolas, já dei aula nas escolas particulares, hoje eu dou aula só nas escolas públicas aqui em Londrina. Eu trabalho no Colégio Paulo Freire. E a professora Sara, maravilhosa, eu conheço há uns 10 anos, quando eu entrei no estúdio, por problemas de saúde, por problemas de coluna, e tô com ela até hoje, e uma gratidão imensa. Eu fico lisonjeada em receber esse convite para fazer essa live com você, Sara. Porque você sabe do amor, o carinho e o respeito que eu tenho por você. Muito obrigada, Marilyn. Eu te agradeço por ter aceitado o meu convite. Ô, Marilyn, dá uma passadinha no seu fone, porque começou a dar ficou com um fundo esquisito o som. Vê se vai melhorar. Qualquer coisa eu tiro o fone, tá? Só vocês vão me falando. Melhorou? Melhorou. Eu acho que tá melhor. Melhorou? Tá, às vezes é o plugzinho ali, né? Então tá bom. A proposta, então, é que comece a falar das pandemias, né? Na história. E, gente, a história é algo fascinante, por quê? Porque a gente pensa assim que muita gente tem problemas com o conceito de história, que acha que a história ensina só os heróis, que você tem que decorar as coisas, e não é assim. A história era vivida por pessoas como nós. Só que lá no passado, diferentemente das pessoas que falam hoje assim, no passado que era bom, a minha mãe, coitada, quando ela fala isso pra mim, eu venho com
O resumo fala, mãe, não era bom não, olha, acontecia isso, tipo assim. Imagina, a gente está vivendo uma pandemia e numa era tecnológica isso é um privilégio. Imagina a que eu vou começar a falar aqui, que é a pandemia na Idade Média. Então, 1347. O que tinha nesse mundo, meu Deus, e o povo todo doente, né? Então, assim, as pandemias, a proposta que eu tenho aqui é falar da pandemia da Idade Média, de peste bubônica, depois falar um pouquinho da gripe espanhola, que vocês vão ver que tem muita coisa semelhante com a nossa, apesar de ser um vírus diferente, ela tem muita coisa de semelhança com a nossa, por ser um vírus da gripe, né? Que se transmite pelo ar, a maneira como foi usado para o isolamento, a contenção desse vírus. A de peste bubônica, lá na Idade Média, a vida das pessoas na Idade Média, na Europa, especificamente, porque todo o planeta teve Idade Média, mas a Europa, especificamente, era uma situação calamitosa. Então, primeiro, as pessoas se alimentavam muito mal, não tinham muita saúde. Então, como a peste bubônica, ela era transmitida, ela ainda existe, né? Ela é chamada de peste negra, e este negro não tem nada de racismo, tem a ver com a cor que a pele ficava, porque necrosava por causa das inflamações que essa bactéria causava no corpo, tá? Daí, olha lá, a gente vai também aprender por que gripe espanhola, tá? Então, assim, a peste, ela foi chamada de peste negra, mas, assim, cientificamente, a peste bubônica, que era transmitida pela pulga dos ratos. Então, era uma bactéria, eu pesquisei, é a bactéria Yersinia pestis, e ela contaminava as pessoas através da picada das pulgas dos ratos. Aí você fala, poxa, mas quantas pessoas morreram? Essa pandemia aí no continente europeu durou de 1347 a 1353. Foi muito tempo. Nós estamos há 2 anos, estamos quase parreando, imagina o povo lá, né? E, mais ou menos, porque também não tinha registro de mortos, tá? Sabe-se que foi uma tragédia com 50 milhões de mortos, mais ou menos. Isso é equivalente a 1/3 da população do continente europeu. Foi um extermínio, né? As pessoas morriam por causa da picada de uma pulga. E você pode, assim, aqui no século XXI, falar, pulga. Na minha casa não tem pulga. Agora, como era a casa das pessoas? Qual era a higiene que essas pessoas tinham? Ou qual era a higiene que elas não tinham, né? Que fica mais fácil de entender. Então, ó, a alimentação era muito precária. A população europeia cresceu vertiginosamente aí no século XI em diante, no XIV, estava bombando de gente dentro da Europa. A taxa de natalidade era alta, mas a de mortalidade também. Então, a base da alimentação era a base de cereais, então não era uma alimentação rica, era o que eles podiam plantar e colher naquele momento. Haviam graves períodos de crise de fome, por causa de questões ambientais, se nevava muito, por exemplo, acabava com toda a colheita, né? E a média de vida das pessoas, não só na Idade Média, mas até a Revolução Industrial no século XVIII, gente, era de 30 anos, tá? Eu aqui já estava morta há 14, né? Eu também. Mais ou menos. Você também sabe. Olha, Sara, o tempo passa. Então, o que significa falar que a média de vida era 30 anos? Né? Que todo mundo fez 30 e morreu. Mas era raro você encontrar uma pessoa idosa. Por quê? Porque se você somar a quantidade da idade de mortos e dividir pelo número de população, você vai ver que as pessoas não passavam disso. Por causa das condições de vida ruins. Então, veja bem, a alimentação horrível. Tratamento de saúde, não existia medicina, o tratamento de saúde era feito à base de sangrias, por exemplo. Você está com febre, você ia no barbeiro, o barbeiro corta seu braço, porque teoricamente seu corpo está quente, e a crença era, preciso esfriar meu corpo, então tem que cortar para o sangue esfriar. Então eles colocavam tigelas embaixo dos braços das pessoas cortadas, as pessoas ficavam assim, com os punhos perdendo sangue. Agora você imagina, você com peste negra, com uma bactéria no seu corpo, você cortando, e não tem antibiótico, ninguém desinfetava a lâmina, ninguém sabe que existem vírus, não existe ciência desenvolvida para comprovar essas coisas. As pessoas acreditam no que elas veem só.
né? E explicam tudo através de uma concepção teológica de mundo, que é o Deus, né? Sempre Deus está em tudo. Então, essas pessoas começavam a acreditar, por exemplo, que era um castigo divino, não procuravam ajuda, morreram muitos. Então, nós vamos ter um problema, por exemplo, de falta de mão de obra. Não tem mais camponês para trabalhar. E aí, os historiadores vão mexer lá na história e vão ver como eram as condições de vida dessas pessoas. Né? Por que tem pulga? Não é aquela pergunta de falar, pulga. Na minha casa não tem, pois é. Então, assim, não tinha saneamento básico. As casas eram construídas sobre o chão, então não tinha água encanada, não se desfazia do esgoto. Então, como era a vida dessas pessoas nas primeiras cidades que estão surgindo ali? Era assim, você fazia suas necessidades em baldes, em pinicos, e arremessava para fora da porta de casa. Então, vamos nós ter um amigo seu passando na porta, Sara? Você chega lá na minha casa, tá lá aquele banho. Eu não vejo a hora de passar por essa pandemia. Quando eu fico escutando essas histórias, meu Deus, eu falo, olha, ainda bem que a gente está há pouco tempo nisso. Você já imaginou? Então, assim, isso que eu estou te falando foi a morte, mas essa condição de vida aí, ela era comum. Então, assim, sem água, jogando fezes e urina para fora da casa, e juntava com as fezes dos cavalos, que eram o meio de transporte do momento, as carroças, os cavalos. O que vai acontecer? As casas não tinham planejamento, era uma construída do lado da outra, de madeira, uma pegava fogo, detonava tudo. Então não circulava o ar puro, não se pensava. A gente não pensa que hoje, se você tem uma casa, você tem que ter lá o habite-se. O que é isso? É uma liberação da prefeitura, dos engenheiros, para ver se aquela casa é habitável, se ela está respeitando as leis, né? Por que tem essas leis hoje? Porque muita gente já morreu lá atrás. Iam crescendo, né? Desordenadamente. Então, o que começou a acontecer? O ambiente sujo, o rato começa a fazer ninhos, né, fazia festa, rato convivia com as pessoas. E essas pulgas, então, era uma coisa que você não tinha como controlar. Elas vão te picar e vão transmitir essa doença, uma vez que o esgoto era a céu aberto nas cidades. Não era fácil viver na Idade Média. Então, assim, aos poucos, foi-se chegando à ideia de que a higiene, né, era necessária para o desenvolvimento da saúde. Mas isso é descoberta, é tentativa e erro. E é desenvolvimento científico e comprovação. Demora. O Brasil, por exemplo, demora. O Brasil vai ter vários surtos dentro do nosso país, de peste bubônica. Até hoje tem regiões pobres. Regiões que não têm saneamento básico ainda tem surtos de peste. Não pandemias, mas surtos de peste bubônica ainda acontecem. Em regiões africanas, em regiões pobres no nosso país, ainda existem. Tá? E é uma coisa que a gente não escuta, né, falar. Agora, ninguém fala de outra doença, né? É só Covid. Agora só tem isso, agora só tem Covid. Mas mesmo antes, a gente não ouvia falar dessa doença que existe até hoje. Existe, ainda existe, por causa das condições precárias de vida das pessoas, né? Agora, a outra pandemia, do século XX, em 1918, quase 100 anos depois, nós estamos em outra. Né? Então você vê que a humanidade está sempre passando por fases difíceis, né? São fases de evolução do planeta, inclusive, né? Então, essa pandemia, vamos começar com o nome dela. A pandemia de 1918 foi chamada de gripe espanhola. E vocês acreditam que ela não tem nada a ver com a Espanha? Aí a pessoa buga, fala, que é isso? Já tinha fake news naquele momento? Yes. Como é que isso acontece? Gente, fake news faz parte da história, né? As pessoas manipulam o conhecimento e jogam boatos e esses boatos ficam. A gripe espanhola não foi um boato. A Espanha foi o primeiro país a utilizar a sua imprensa para noticiar a gripe. Mas ela começou, existem duas tendências a se dizer. Uma que teria começado, a mais aceita, que teria começado nos Estados Unidos, essa gripe. E esse surto começa, acho que se eu não me engano foi no Kansas, onde existiam acampamentos militares por causa da guerra. Então, assim, a gripe espanhola, ela tem uma correlação direta com a guerra. Inclusive,
a gente pode falar assim, quando vocês ouvirem eu falar dessa gripe, vão ver quantas coisas parecidas, você fala assim, mas por que isso ficou perdido no tempo? Por que automaticamente as pessoas já não, lá em 2020, já não falaram, caraca, há 102 anos atrás, né? Por quê? Porque acreditava-se que essa gripe era uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, acabou a guerra, acabou, não vai ter mais. Nós não estamos em guerra. E, em partes, está correto. Em partes, está correto. Então, muito bem. A gripe não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos. Ela foi... qual é o causador, o agente causador? É o vírus H1N1. Sabe aquele que a gente toma, a vacina lá, da gripe? Que a gente lá começou... A gente teve um surto e uma epidemia em 2009. É esse vírus, é uma mutação desse vírus. Então, é a primeira vez que ele aparece lá atrás, em 1918. E, então, lá na Idade Média era uma bactéria. Aqui, no século XX, 1918, um vírus. E o que é mais fácil de contaminar, né? Porque você não precisa de um veículo, é a própria pessoa, né? Então a gente espirra, o ar que respira, o suor, tudo que a gente vai tocando vai contaminando, né? Então, através da tosse, saliva, espirros, né? A duração dessa pandemia de gripe espanhola, ela começa em janeiro de 1918, aproximadamente, e ela vai até 1920, dezembro de 1920, mais ou menos 2 anos. Né? A outra, ela durou 6, né? 1347, 1353. E essa daqui durou 2 anos. Aí eu fui também atrás, poxa, como acabou? Ai, quero tanto que essa acabe. Como acabou? Onde as pessoas todas se contaminaram. E foram desenvolvendo aqueles que eles chamam aquela imunidade geral, né? Imunidade de rebanho. Mas muita gente morreu, gente. Então, também muito difícil. Olha só, se você procura aí no site, você vai encontrar número de mortos de 20 a 100 milhões. Eu falei, que isso? De 20 a 100, tem 80 no meio. Não havia controle da notificação, igual nós temos hoje nos hospitais. Da entrada, tá com Covid, qual foi a causa da morte. Não havia essa estrutura desenvolvida. Nem havia hospitais públicos, nem no Brasil. Não haviam. Então, como é que as pessoas controlavam isso? É muito difícil. Então, eles estão fazendo, tem uma média, mas é muita gente. Foi em torno de 1/4 da população mundial. É muita gente, hein? 1/4. É muita gente que morreu. Então, assim, não havia vacina, a ciência do século XX estava se desenvolvendo, mas não houve tempo de vacinar a população como nós estamos hoje. Né? E o vírus é muito mais contagioso. Então, se você pensar que o Pilates, ele nasce nesse século, ele nasce no final do século XIX, início do XX, o Pilates, ele pega todas essas transformações, cara, ele vive, igual você falou, ele viveu 2 pandemias, ou, perdão, 2 guerras e uma pandemia, 2 guerras no meio de uma pandemia, caramba! Não pegou? Quer dizer, se pegou, desenvolveu a imunidade, ele tinha um diferencial, que é essa questão da saúde, né, essa questão física. Agora, como que essa pandemia, ela atacou tantas pessoas? Primeiro, ela é um vírus, né? Ela é mais contagiosa. Segundo, não haviam ainda, estavam desenvolvendo as medidas sanitárias para controlar a pandemia, mas já havia um desenvolvimento nos meios de transporte. Então, lá em 1918, nós temos navios, nós temos os barcos, nós temos carros, nós temos trens, já temos aviões. Então, as pessoas transitavam entre os continentes e o negócio se alastra pelo planeta todo. Tá? Devido a isso, não era como é hoje. Hoje nós temos uma globalização muito maior, esse processo de interação no planeta. Mas ali já tínhamos vários desenvolvimentos importantes nos meios de transporte, que é o que leva uma pessoa a contaminar a outra. Né? Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, o médico sanitarista Carlos Chagas, olha o que ele faz. Ele foi chamado pelo governo para controlar. Olha quanta coisa igual. Ele institui uma quarentena de navios, os navios que estão chegando do estrangeiro ia ficar em quarentena, não vai entrando no Brasil assim não. Olha, vamos ouvir na semelhança. Ele começa a exigir as notificações de casos, para você poder controlar quem está contaminado.
Ele cria hospitais de emergência, postos de atendimento, ele manda fechar as escolas. Em 1918, galera, ele mandou fechar as escolas, teatros, paralisou os jogos de futebol, proibiu as missas, que o Brasil ainda era eminentemente um país católico, né, início do século. Fechou o comércio, tudo que tinha aglomeração estava proibido, além do uso de máscara. Inclusive, nos Estados Unidos, havia uma multa de $100 para quem não usasse máscara. Era necessidade. Então, já imaginou alguém de 1918 em 2020 olhando e falando, gente, de novo? Achando que estava livre. Né? Então, tem muitas semelhanças. Essa pandemia teve 3 ondas. Olha, gente, estamos na terceira, né? Fala que vai acabar, Deus, por favor. Deus, ela teve 3 ondas e ela ocorreu por falta de vacinas. Olha aí, tá vendo a importância da vacinação? E as pessoas, elas achavam que era apenas um resfriadinho. Olha outra coincidência. E elas relaxavam nas medidas de isolamento. Então vinha a primeira onda, estava todo mundo, ai meu Deus, relaxa. Foi igual o povo fez agora no fim do ano, festou, agora está tudo entupido as enfermarias, né? Os leitos de enfermaria. Por quê? Ah, não, acabou. É o que a gente quer, mas ela não acabou, né? E no fim, né, essa sociedade, só para passar um histórico dela, a sociedade, então, ela vai acabar desenvolvendo uma imunidade coletiva pelo número grande de contágios, mas morreu muita gente. Pagamos um preço, enquanto humanidade, muito alto, né? Isso somado às consequências da Primeira Guerra. Então, foi uma loucura. Foi uma loucura o ano de 1918 no planeta, tá? E o que acontece? Então, vamos primeiro. A Espanha, ela não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. Então, quando os primeiros casos são notificados na Espanha, porque também começa a aparecer na França, começa a aparecer na China, começa a aparecer em vários lugares essa nova gripe, né, em 1918, a Espanha, como ela não estava envolvida na guerra, ela tinha uma imprensa livre para noticiar os fatos do dia a dia. Estados Unidos sabia o que estava acontecendo na guerra, porém, a imprensa estava nas mãos dos militares que estavam organizando a guerra. Os Estados Unidos tinham entrado na guerra em 1917, entrou para ganhar. Como que eles iam notificar? Já imaginou você sendo um soldado? Lá dentro da trincheira, que nós já vamos falar um pouquinho dela. Você sabendo que está tendo uma pandemia de gripe, você vai continuar lutando? Ou você vai voltar, ou você vai falar, eu vou ficar aqui, eu vou pegar gripe, ou a minha família. Então, eles esconderam a informação para não prejudicar o andamento da guerra. Países envolvidos em guerra não noticiaram a gripe. A Espanha não estava envolvida, noticiou. Aí ganhou o nome de gripe espanhola. Olha que coisa. Tá vendo que eu falo das coisas fakes? Então, assim, não foi fake, foi uma omissão. Uma omissão para que as pessoas continuassem lutando. É um absurdo, né? É um absurdo o que foi feito. Quais foram os principais motivos? A guerra foi um grande motivo para essa epidemia. Então, o que começa a acontecer? Os acampamentos militares começam, o que antes, como eles não estavam em guerra, começam a inchar de soldados. Cresceu um número de soldados muito grande. Então, assim, por exemplo, na França, tinham cidades que saíram de 5 mil habitantes para 80 mil habitantes. De tamanho número de soldados que estão chegando para se preparar para a guerra. Então, a aglomeração era muito grande. E quais eram as condições de vida nesses acampamentos militares? Então, eram um pouco espaço, a falta de saneamento, animais, patos, porcos, criados junto com as pessoas para poder ter alimento. Então, essa falta de higiene, essa questão, né, sanitária muito forte e a aglomeração vai levar ao aparecimento dessa gripe nos acampamentos. Agora, você imagina as condições do fronte. Você está lá dentro de uma trincheira. A trincheira também foi um momento difícil, porque elas eram imundas. O que é uma trincheira? Não sei se você estuda a Primeira Guerra Mundial, lá na escola, a professora fala para você que um dos grandes inventos da Primeira Guerra, olha que coisa que eu vou falar,
uma das grandes criações com a trincheira. Aí você fala, nossa, que isso? É uma máquina, é um robô? Não, eram buracos cavados no chão para que você pudesse se esconder. Então eles colocavam sacos de areia na frente, se escondiam atrás desses buracos. E aí eles vão avançando na trincheira do outro, conquistando territórios. Quem é que inaugurou essa guerra? França e Alemanha, porque eram os dois países vizinhos que estavam guerreando. A Primeira Guerra foi algo tremendamente terrível. E eles não acreditavam que essa guerra ia durar 4 anos. Eles acreditavam que elas iam durar... em 4 semanas, os franceses falaram, 4 semanas a gente destrói os alemães. 4 anos. Então, como era a vida ali? Ali, na trincheira tem banheiro? Eles vão construir um banheiro químico. Não existe, queridos, banheiro químico. Então, as necessidades, você não pode levantar para a cabeça, né? Você toma um tiro. Morreu um colega teu ali do lado mesmo, se não der tempo de tirar, ele apodrece do seu lado. Vamos imaginar, atacavam os caminhões, a população passava fome, a população europeia, que a guerra foi mais o foco europeu, passava fome para poder mandar comida para o fronte. E o inimigo bombardeava os caminhões de comida. Então ficava todo mundo sem comida. O pessoal que passou fome para a comida chegar no fronte e o soldado que ficava sem, porque eles atacavam. Sem água, sem nada. Então, tem depoimentos de soldados da Primeira Guerra que sobreviveram, obviamente, nós não davam depoimento, né? Eles descrevem a situação assim, um monte de neve, imagina lá, frio, neve, 30, 20, 15 graus abaixo de zero, e aí tem um monte de neve derretendo, eles corriam, pegavam um copinho assim, agora eu tô com meu copinho aqui, para pegar a água derretida, a água da neve, afinal, é limpa, vamos tomar, potável. Não é potável? Vamos tomar água. Ai, que delícia, eles estavam tomando água agora, e aí, de repente, um outro amiguinho fala assim, gente, o que tem aqui no meio dessa neve? Parece uma bota, aí você puxa, tem um cadáver enterrado na neve. Não um cadáver, era um monte. A neve congelou, eles estão tomando a água do degelo de cadáveres. Só isso já mata. Imagina a gripe espanhola em cima disso. Eram essas condições da Primeira Guerra Mundial. Então já tem esse tanto de gente morrendo e os países escondendo que a pandemia estava batendo na porta. Por isso que demorou para se tomar atitudes, para poder fazer essas contenções. E nesse meio tempo, aonde está Joseph Pilates? Preso dentro da Inglaterra, no que a Sara falou aí, no campo de confinamento. A gente estava discutindo, né, Sara, quando a gente ia falar da live, foi traduzido em algumas versões como campo de concentração. Ainda falei, não condiz, não tem campos de concentração na Primeira Guerra. Existiam campos de confinamentos, que eram onde os estrangeiros que estavam dentro ali da Inglaterra, exemplo, pode ser outro país, né, ficavam confinados até terminar a guerra. Então, assim, o mundo explodido em guerra, uma pandemia acontecendo, e imagina o medo, né, o temor, o terror que tomava conta desse campo de confinamento, porque você não pode sair, e onde está sua família, e tem guerra, e tem pandemia, ele era um prisioneiro. Uhum. Ele não estava livre para sair quando ele queria. Então, só isso já é uma condição da pessoa se entregar e falar, nossa, e ele fez o contrário. Ele vai desenvolver um método. Gente, pandemia, imagina a gente hoje no mundo, a gente pode se pôr exatamente no lugar do Joseph. Estamos numa pandemia. Junta uma guerra e você preso num campo inimigo. Se já está difícil para a gente viver a nossa vida, home office, aí volta, e fecha, e desemprego, imagina você lá dentro. Então, assim, ele é em si, o Joseph, uma história de superação. É mesmo. Né? Mas, Sara, eu tinha para passar era isso para você, em linhas gerais, mas se ficar alguma coisa muito superficial, se eu puder, se tiver dúvida, eu tiro aí a dúvida com você. Foi ótimo, Marilyn, mas a gente vai continuar daqui, então fica aí. Essa história toda que a Marilyn falou é tudo verdade, aconteceu, tá? Essas coisas. Mas a história que eu contei lá no começo é uma história que hoje é propagada muito
mas não é a história mais verdadeira que se tem sobre Joseph. Existe um pesquisador, um autor de livro, que se chama Javier. Ele, junto com a sua esposa, pesquisaram muito e descobriram que Joseph não era esse super-herói, mas que, como a Marilyn já falou e eu também disse, ele conseguiu construir um método no meio de todo esse caos que existia na Terra. Então, sim, é um método que funciona para praticamente todos os tipos de doença e pessoas, que é adaptável a qualquer tipo de problema, da pessoa mais sedentária à pessoa que é um atleta. Então, pensando nisso, eu vou entrar agora especificamente na ideia de saúde. Você aí, você sabe o que é saúde? O que você pensa que é saúde, Marilyn? Saúde, normalmente as pessoas podem pensar que é mais o físico, é tipo assim, eu tô bem, não tô doente. Para mim, a saúde começa na mente e depois ela vem para o corpo. Você ser uma pessoa saudável é você estar em equilíbrio. Eu penso assim. A maioria das pessoas pensam que saúde, a partir de agora, né? A gente ouve desde 2020, né? Quando começou tudo isso, de pandemia, as pessoas falam muito de saúde, 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 de aumentar a imunidade, como que eu aumento a imunidade? Mas as pessoas não param para pensar o que é saúde. Saúde não é só não ter doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ter saúde é você ter um completo bem-estar físico, mental e social. Então, se você é uma pessoa que está desempregada, se você é uma pessoa que passa dificuldade, não tem o que comer, ou conhece aquele vizinho ali que está passando mais dificuldade, você tem problemas mentais. Não que você seja louco, mas, por exemplo, tem uma depressão, ou fica em isolamento, que é o que muitas pessoas têm ficado por causa do Covid mesmo. Ou a gente que é obrigado a se isolar de pessoas, de familiares, de amigos. A gente não pode mais ficar saindo como saíamos antigamente. Então, essa situação toda faz com que a gente não tenha saúde. E a imunidade é muito ligada a como você pode ter saúde. Então, você ter esse completo bem-estar. Nós precisamos ter uma mente saudável, precisamos ter um ambiente social saudável. Então, por isso que é tão importante você não ficar sozinho, mesmo que você não pode estar frente a frente com uma pessoa, você esteja online, assim como a gente está agora. Você precisa ter esse convívio, você precisa conversar. E além de tudo isso, é não ter doenças. Então, eu vou falar para vocês aí uma lista de 8 tópicos. Nesses 8 tópicos, eu vou explicar o que você vai fazer para você ter mais qualidade de vida, ter saúde, sim, em todas essas áreas que eu falei, e, consequentemente, conseguir aumentar a sua imunidade. Então, o primeiro ponto é você dormir. Dormir de 6 a 8 horas por noite. Aí vai ter um monte de gente aí que vai falar assim pra mim: mas eu não consigo dormir. Eu, por exemplo, no meu caso, tenho 2 filhos, vira e mexe, eles acordam de madrugada. Então é difícil, o meu bebezinho, né? E aí fica mais complicado, você não consegue dormir essas 6 a 8 horas seguidas, que a gente fala que são o sono profundo. Aquele sono que você chega a sonhar. Isso é um sono reparador. Mas por que é importante a gente ter esse sono? Durante o sono, a gente libera um hormônio que chama leptina. Esse hormônio, ele é responsável pela nossa sensação de saciedade. Então, se você não dorme bem à noite, você vai comer mais durante o dia. Então, por isso existem muitos estudos sobre aquelas pessoas que trabalham à noite. Essas pessoas têm mais chance de desenvolver a obesidade. E a obesidade é uma doença. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sou doente. Mas a gente vê agora no Covid mesmo, que pessoas com sobrepeso e obesidade tiveram mais complicações na saúde, ficaram mais internadas, mais tempo em UTI, do que quem não tem a obesidade. Então, sim, é um problema de saúde pública. Outra coisa que você precisa fazer. Ponto 2. Beber mais água. A gente ouve muito falar sobre beber 2 litros de água por dia, mas isso é um mito. Nem todo mundo vai precisar de beber 2. Tem pessoas que vão beber menos e tem pessoas que vão precisar beber mais. Como que a gente sabe exatamente quanto que você precisa beber? Você vai pegar o seu peso corporal e multiplicar por 35.
O valor que der é a quantidade de litros que você precisa beber por dia. Se você faz exercício, você vai suar. Então, você vai precisar beber um pouco mais, além do que você viu aí do resultado seu, tá? Essa é a quantidade ideal de líquidos. De água. Legal. Suco e bebidas alcoólicas, a gente deve diminuir. Ai, Sara, mas suco é saudável. Mas tanto o suco quanto a bebida alcoólica tem muito açúcar. No suco, é o açúcar próprio da fruta. É uma quantidade muito grande. Então, isso vai fazer com que a gente também engorde, com que a pessoa tenha dificuldade de emagrecer. O raciocínio fica mais lento. A gente tem mais dificuldade de concentração. Então, por isso é tão importante você beber mais água e menos todos os outros líquidos. Para você ter uma ideia, um copo de cerveja equivale a um pão francês grande. E aí as pessoas falam assim, mas eu só bebo cerveja, eu nem como carboidrato, mas vai engordar da mesma forma, tá? Ponto 3. Descasque mais e desembale menos. Ou seja, pare de comer tantas coisas industrializadas. Comece a comer mais frutas, mais vegetais, mais verduras, fibras. Você precisa ter uma qualidade de vida pensando em alimentação. Sua alimentação precisa ser mais balanceada. Não significa que você precisa parar de comer tudo. Eu gosto de comer uma coxinha, não vou comer coxinha nunca. Vai, mas coloque um dia, uma refeição para você comer aquilo. Hoje a gente ouve muito falar sobre o dia do lixo, mas não pode ser um dia do lixo, pode ser uma refeição. Então, sábado, na hora do almoço, eu vou comer minha porcaria. Pessoa que gosta de comer pastel. Na sexta de manhã, eu vou na feira e vou comer pastel. Mas evite comer isso durante todos os dias da semana. Isso vai fazer com que você também tenha uma imunidade mais baixa. Ponto 4. Faça exames preventivos regularmente. Se é preventivo, não é quando você está doente, quando você sente que a sua saúde está ruim. Mas verdade. É procurar a doença. Então, mas eu não quero procurar a doença. Só que quem não procura, não acha. E se você não acha, quando você sentir os sintomas, pode ser tarde demais. É o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm câncer e não conseguem encontrar o câncer na fase inicial, que é onde tem tratamento. Quando a pessoa começa a sentir os sintomas, ela já está numa fase adiantada do tumor. Então já é um problema maior, já é mais difícil a cura. Então, faça exames regularmente. Esses exames que a gente vê na televisão, que a gente sabe que precisa ser feito de 6 em 6 meses, a cada ano, faça. Ponto 5. Trabalhe. A gente precisa ter a nossa vida social. Desenvolva amizades. Tenha uma vida de lazer. Você pode sair. Eu não posso sair agora de casa. Mas você pode estar assim como a gente, conversando pela internet, falando pelo WhatsApp. Fale em vídeo. Pare de falar tanto só por telefone, né? Use o vídeo, se comunique. Veja que você não está sozinho nesse mundo. Você tem alguém ali para estar compartilhando com você. E muitas vezes compartilhando das mesmas necessidades que você está passando. Ponto 6. Vamos começar a trabalhar nossa mente. Leia mais, estude mais, se sinta útil e seja útil. Ajude outras pessoas. Você precisa ter esse lado de solidariedade. Isso é nato ao ser humano. Se a gente trabalha essa parte de solidariedade, se a gente ajuda o próximo, a gente vai ter uma alegria muito grande. E essa alegria faz com que o nosso sistema imune aumente também. Então, seja útil. Para de ficar sentado no seu sofá achando que o mundo é só você. Tá? A gente precisa ver que a vida não é só a gente. Tirar o olho do nosso umbigo e olhar ao nosso redor. É isso que a gente precisa. Ponto 7. Tome sol todos os dias. O sol, ele é muito importante porque ele consegue fazer a gente absorver a vitamina D. O que é essa vitamina D, Sara? Ela é a responsável por aumentar a fixação do cálcio nos nossos ossos. Ou seja, se você tem osteoporose, osteopenia, ou se você não quer ter esse tipo de problema em ossos, você precisa tomar sol. E quanto de sol? Você vai tomar de 15 a 20 minutos por dia, sem protetor solar.
deixando a pele o mais exposta possível, então, maior parte do corpo sem roupa, tá? Então, o máximo possível que você puder aí. E o horário que você vai tomar esse sol, o horário melhor que a gente vê nos estudos é do meio-dia às 2 da tarde. Gente, em 15 minutos você não vai ter câncer de pele, tá? É muito pouco esse tempo. É um tempo realmente só pra gente absorver a vitamina D. Ah, Sara, mas eu não gosto de tomar sol. Pense na sua saúde. Não adianta você ficar tomando cápsula de vitamina D se você não tá tomando sol. Não vai absorver aquela quantidade que você precisa. Você vai ter problema de ossos se você não toma sol. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, você sair da sua casa para ir para o seu trabalho, você abrir uma janela da sua casa, é um tempo de você tomar o seu sol já. Então é possível sim. Aquela pessoa que fala que não dá de jeito nenhum, no meu ponto de vista, é uma desculpa. Tá? A não ser que você trabalhe dentro de um lugar totalmente fechado, e você entre lá antes do sol nascer e saia depois que o sol se pôs. Que é muito difícil ter esse tipo de pessoa no nosso meio. Faz um lanche, né? No sol. Pois é, vai almoçar no sol. Tá almoçando? Ah, vai no sol e come comida. Nesse tempo você toma o seu solzinho, 15, 20 minutos, está ótimo. Ponto 8, nosso último ponto de hoje, é você fazer exercícios físicos. Tem um mito, né? Não é um mito, é uma falta de clareza de atividade física e exercício físico. Atividade física, gente, é tudo que você pode fazer. Então, por exemplo, eu vou andar dentro da minha casa. Uma diarista, por exemplo, tá limpando casa o dia inteiro. Então, ela tá fazendo uma atividade de vida, né? Ela tá fazendo uma atividade ali, uma atividade física. Uhum. Uma pessoa que trabalha, sei lá, subindo e descendo escada. Então, ela tá fazendo uma atividade física. Mas não é um exercício. O que é o exercício físico? O exercício é o que vai te trazer saúde, tá? O exercício físico é aquele que a gente faz de forma sistemática. Então, a gente tem que ter uma rotina de exercício, tem que ter um tempo e tem que subir a frequência cardíaca. Ou seja, você não vai levar o seu coração para passear. Você tem que suar. Adoro! Você tem que sentir que você ficou ofegante. Isso é exercício físico. Para a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa fazer exercício vigoroso, é aquele pesado, 3 vezes na semana, 1 hora cada dia. Então, aquele exercício pesado. Se você não é essa pessoa, esse atleta que faz exercício pesado, você precisa fazer de 4 a 5 vezes na semana exercício de 30 minutos a 40 minutos de forma moderada. Ou seja, você vai ficar ofegante, você vai suar e você não vai levar o coração para passear. Se você vai caminhar, você vai correr, entendeu? É caminhar rápido. Tem que sentir que o seu metabolismo acelerou. Isso é o exercício físico. Para a Organização Mundial da Saúde, você precisa fazer pelo menos 300 minutos por semana de exercício. Isso é o que vai evitar que você tenha doença. Isso é o que vai fazer com que o seu sistema imune aumente. E qual é o melhor exercício que você pode fazer? Qual é o mais completo? É aquele que você faça. Por quê? Como eu disse no começo, precisa ter uma rotina. Então, você não pode começar hoje e parar amanhã. Tem que fazer de forma contínua. E não é no primeiro dia que você vai ver os efeitos dele, não. Vai demorar um pouco. Pode demorar meses. Depende do exercício, pode demorar anos. Mas ele vai aparecer. Os efeitos, os benefícios do exercício vai aparecer. O Pilates, especificamente, ele é um exercício muito completo. A gente consegue trabalhar força, consegue trabalhar flexibilidade. A gente trabalha a mente, porque a gente precisa se concentrar no corpo. A gente trabalha coordenação motora. No Pilates, você consegue sim trabalhar essa parte aeróbia. Então, por exemplo, os meus pacientes aqui, todos vão sair sempre suados da aula. E se não sai, eu fico frustrada, porque eu vi... É a Marilyn uma, sai pingando, ela traz... Eu sou mais... Tem que trazer água para ser secado durante a aula. Mesmo no ambiente climatizado, aqui é sempre muito fresquinho, mas a pessoa precisa ficar ofegante, ela precisa suar. Isso é o exercício físico que funciona. Olá, professora! Olá, todo mundo que está falando Ângela, comigo! Isso. Minha amiga de educação física, lá de Biporã. Isso. O exercício, ele vai ser importante, então, pensando que a gente é uma máquina, tá? Pensando nisso, a gente precisa se movimentar. Vamos nos movimentar
todos os dias, porque são poucas pessoas que são atletas, a maioria não são. Então, você vai precisar fazer exercício de forma regular, mais vezes na semana. Você fazendo esses 8 pontos, eu te garanto que sua imunidade vai subir. Então, não é remédio que vai subir a imunidade. É os seus hábitos de vida, sua qualidade de vida, que vai fazer o seu sistema imune melhorar. E assim, você vai também ter saúde, meu povo. E aí, Marilyn, quero te agradecer. Eu acho que você agregou muito conhecimento a mim. Acredito que é o pessoal que está aqui também. Quero agradecer a presença de cada pessoa que esteve aqui, as pessoas que vão assistir essa live daqui a pouco, e que você realmente pegue esses pontos, pegue essa história que a Marilyn trouxe de saneamento básico, a gente se cuidar, realmente levar a sério esse negócio de usar máscara, de se limpar, de lavar mais as mãos, de usar o álcool. O álcool não é para você ficar usando o tempo inteiro, é quando você não tem água, porque o que mais funciona é sabão. Então, você se limpar mais e você ter aquela empatia, porque a gente já tá perdendo, de pensar assim: ah, eu não quero usar máscara agora, mas está num ambiente fechado. E você pode estar transmitindo o vírus sem você ter sintomas. Você pode ser uma pessoa sintomática. Então, cuidado, tenha mais amor pelo próximo e vamos trabalhar juntos nisso. Marilyn, quer falar mais alguma coisa, minha flor? Eu quero agradecer o convite e a confiança que você teve em deixar eu falar aqui com vocês. E quero falar para o pessoal que essa questão da saúde, a Sara tem me ajudado muito. Eu faço pilates com ela, a gente já fez as contas, tá em uns 10 anos. Pelo menos. E espero menos, aí contando por baixo. E a minha saúde tem melhorado muito. Eu comecei pilates por problemas de postura e problemas de giros de vértebra, né? A Sara acompanha, é seríssimo. Antes do pilates, eu fazia fisioterapia pelo menos uma vez por ano. Era chegar no inverno, eu travava. Depois do pilates, a vida mudou completamente. E seguindo, né, não adianta você só fazer exercício e o exercício da fome, você comer o mundo inteiro, né? Saber comer, igual a Sara falou, não precisa você enfiar a cara no doce o dia do lixo. Não passa vontade, mas saiba se controlar. E a questão do suco que você falou é muito importante, que as pessoas falam assim: ah, não vou comprar refrigerante, vai lá e compra aqueles sucos industrializados. Péssimo. Dá uma olhada na quantidade de açúcar e sódio que são os conservantes. Todos os conservantes têm um tipo de sódio. Acaba com o nosso organismo, né? E como que é? Descascar mais, desembalar menos. Amei. Agradecer a todos que entraram aí. Tem alunos meus que entraram, passaram, deram um oi, eu vi agora há pouco, os meus amigos, e principalmente a Sara, que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Obrigada, viu, amores? Muito obrigada.